Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito, beleza? E se você quiser ver mais relatos, mais histórias, só que sem assombração, sem o foco no sobrenatural, mas histórias muito legais, muito interessantes, vai lá pro meu outro canal. Sim, tem um novo canal agora também, que se chama Conto pra Ana, tá? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e vê se você gosta também, tá bom? Aí você deixa o like também, se inscreve também, ok? E vamos então para os relatos de hoje, lembrando que todos já estão com os nomes trocados, nomes fictícios, ok? E o primeiro é este, relato sobre a casa do meu padrasto. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, olá, assombrados. Para vocês, eu me chamo Fulana. Eu tava ansiosa para ouvir você me chamando assim. Bom, eu amo o canal de vocês, ouço há anos e sempre que estou sozinha coloco os relatos para ouvir enquanto vou fazendo alguma coisa, às vezes até durante o banho. Esse é o meu primeiro relato, não há nomes, pode ler tranquilamente. Obrigada. Ficou um pouco longo, mas eu espero que esteja bem detalhado para facilitar o entendimento. Bom, eu vim contar algumas coisas que aconteceram na casa do meu padrasto em 2023. Morávamos eu, minha mãe, ele e o pai dele. O pai dele morava na edícula, nos fundos do sobrado. Uma construção antiga, com uns 40 anos, mas que sempre pertenceu ao meu padrasto e ao pai dele. Segundo o meu padrasto, o pai e a avó dele mexiam muito com magia. A avó chegou até a fazer bonecos de voodoo para os próprios filhos e noras. Ai, que belezinha, olha só. Maledite. Não sei se tem alguma relação, mas tudo só passou depois que alguns irmãos da igreja que eu e a minha mãe frequentamos foram orar lá em casa. Bom, tudo começou com o ar-condicionado saindo da tomada. A tomada dele fica atrás de um móvel. É daqueles modelos antigos, grandes e pesados, bem difícil de alcançar. Então o aparelho ficava sempre ligado, direto. Minha mãe foi dormir e não mexeu nele. Meu padrasto foi deitar uns 30 minutos, uma hora depois. Tentou ligar o ar e nada. Ficou irritado e começou a descontar na minha mãe, dizendo que ela tinha quebrado o aparelho, lá. Depois viu que o ar estava fora da tomada. E aí foi brigar dizendo que ela é que tinha tirado. No dia seguinte, eles se resolveram. Ele afirmava que ela tinha mexido e ela jurava que não. 2 dias depois, a minha mãe desceu para fazer o café, como sempre faz. Meu padrasto ficou no quarto se arrumando para o trabalho. Ele sempre descia quase meia hora depois, né? Aí ela ligou o rádio bem baixinho na cozinha, deixou o café coando e foi para a sala orar, como fazia todos os dias. Enquanto orava, o rádio aumentou o volume no máximo, sozinho. Ela começou a clamar: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Ficou um tempo orando até que do nada o volume abaixou e o rádio voltou ao normal. Quando meu padrasto desceu, ela perguntou o que ele tinha ido fazer na cozinha tão cedo e ele respondeu que não tinha descido. Nos dias seguintes, a minha mãe disse que várias vezes, enquanto lavava louça, via vultos passando perto da mesa da copa. Cerca de uma semana depois dos primeiros acontecimentos, a minha mãe e meu padrasto estavam na sala assistindo TV e era por volta de 10 horas da noite. Eu sempre ia dormir às 9 horas, porque eu acordava às 5 da manhã para trabalhar. O meu padrasto viu um vulto descendo as escadas e indo em direção à cozinha. Ele comentou com a minha mãe: Você não vai ver por que a sua filha levantou essa hora? Não é o costume dela. Minha mãe respondeu que eu não tinha levantado e que provavelmente eu estava dormindo pesado já. Ele insistiu que tinha me visto passando para a cozinha. Achou que eu devia estar atrás de algum remédio ou algo assim e pediu para ela verificar. Ela disse que não tinha visto nada, mas foi até a cozinha para ter certeza. Olhou tudo, rodou o cômodo, entrou até na despensa, me chamou e nada. Subiu para ver no meu quarto e eu estava lá dormindo profundamente. Ela então achou que fosse, sei lá, coisa da cabeça dele. Uns 3 dias depois, eu e meu marido, na época ainda noivo, estávamos vendo filme na sala do andar de cima.
A TV estava desligada, na verdade a TV estava ligada, né? E ele mexia no computador terminando o TCC. Meu padrasto ainda não tinha chegado e a minha mãe estava na cozinha preparando algo para quando ele chegasse. Deixei meu noivo na sala e desci para secar o cabelo, já que o secador estava lá embaixo. Fiquei uns 5 ou 10 minutos conversando com a minha mãe, quando de repente eu ouvi um "amor", dito num tom apavorado, na verdade. "Amor!", algo assim. E passos correndo escada abaixo. Meu noivo estava pálido, suando. Perguntou se eu tinha subido. Eu disse que não, mas que eu já ia subir. Perguntei o que tinha acontecido. Ele contou que estava com o notebook no colo, no escuro, e que me viu entrando na sala, indo em direção a ele, como se eu fosse dar um selinho nele. Mas quando ele virou o rosto para minha direção, não havia ninguém lá. Depois disso, a minha mãe chamou os irmãos da igreja para orar em casa. Depois das orações, tudo cessou. Realmente, acabou. Mas a minha mãe acredita que era alguma coisa rondando o sogro dela. Ele tem Alzheimer e está com câncer nos ossos e na próstata, hoje já em fase terminal. Talvez fosse consequência de todo o mal que ele já fez a outras pessoas, ou do mal que a própria mãe dele fez a ele. Bom, eu peço desculpas pelo tamanho do relato, mas como gosto de ler histórias detalhadas, eu quis explicar tudo o mais claramente possível também. Vou ficar aguardando. Ok, um beijo para você, muito obrigada. Sim, acredito que pode facilmente essas coisas estarem ali, consequência de toda a carga aí que o pai, né, o seu avô, na verdade, trouxe. A bisavó já é isso? Não sei, fiquei confusa aqui, mas né, da família aí, toda essa carga. Que eu tava pensando também em outra dimensão, mas não sei, talvez tenha realmente alguma coisa a ver com tudo que foi mexido, né? Bom, próximo relato, o espírito obsessor no canto do meu quarto? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Eu tenho 21 anos e a história que eu vou contar teve um desfecho e fez sentido depois de alguns anos. Tudo começou quando eu era bem novinha, uns 13, 14 anos. Eu estava na cozinha comendo e de onde eu estava sentada, eu conseguia ver a porta do meu quarto na visão periférica, sabe? De lado, assim. Mas eu não conseguia ver o corredor onde tinha o quarto dos meus pais. O meu pai e a minha madrasta, na verdade. Outro quarto e o banheiro, não dava para ver. Dali eu só tinha a visão da sala e do meu quarto. Não sei se deu para entender. Eu fui abrir um refrigerante e ele estourou, né? E nisso eu vi uma pessoa vindo do corredor e parando de costas para o meu quarto, na porta dele. A impressão que eu tive é que estava olhando para mim, essa pessoa. Eu achei que era minha madrasta que tinha levantado e ia vir na cozinha. E aí eu pensei, que essa mulher tá parada ali, né? E olhei. Nisso aquela coisa entrou no meu quarto. Era como uma fumaça preta, uma sombra. Fiquei com medinho, mas pensei que era coisa da minha cabeça. Até que eu ouvi um estouro muito alto no meu quarto. E aí eu virei em perna. Corri desesperada pro quarto dos meus pais, chorando já. Bom, isso passou e eu continuei a minha vida normalmente. Depois de um tempo, quando eu tinha uns 15 anos, eu fiquei muito obcecada por viagem astral. Eu ficava o dia todo assistindo vídeos e relatos sobre isso. Em uma noite normal ou não, eu tive um sonho entre aspas, entre muitas aspas, porque só depois eu fui entender o que aconteceu de fato. No sonho, eu estava no meu quarto escuro, apenas com a iluminação da lua e dos postes da rua, e eu comecei a levitar, deitada mesmo. No canto do meu quarto, eu vi algo como uma sombra, meio que se desfazendo, eu não sei explicar o certo, mas eu nem me importei. Comecei a mexer os meus pés para ver se estava encostando no colchão, sabe? Mas não senti nada debaixo dos meus pés. Foi aí que eu pensei, se eu olhar para baixo, eu vou ver meu corpo, aí eu vou me assustar e vou cair. E só de pensar nisso, eu acordei daquilo.
e estava exatamente do mesmo jeito do sonho. Eu estava de barriga para cima e um detalhe, eu nunca durmo de barriga para cima. E o meu quarto estava igual também. A única coisa diferente é que eu não estava flutuando e não via mais aquela sombra preta no canto do quarto. Fiquei em dúvida se aquilo tinha sido real ou só um sonho, mas eu decidi acreditar que tinha sido só um sonho. Pois eu via muita coisa sobre viagem astral, né? Então eu imaginei que a minha cabeça já tinha criado isso de tanto que eu consumia esse tipo de conteúdo. Passaram-se alguns anos e a minha vida não ia pra frente em absolutamente nada. Eu não conseguia levantar da cama. Eu vivia trancada no meu quarto, estressada, triste, cansada. Eu não conseguia emprego de jeito nenhum. Eu fazia várias entrevistas e até que bem, ao meu ver, mas nada ia pra frente. Eu tinha um relacionamento que me fazia muito mal também. Eu não vou dar detalhes porque eu acho que não é necessário para essa história. Meu namoro acabou e eu fiquei muito mal. Nisso, a minha madrasta, que é evangélica, me convidou para ir na igreja com ela. E eu fui. Sei que muitas pessoas não acreditam e nem gostam da igreja, mas para mim foi tudo muito especial. Principalmente nesse dia em que o pastor me chamou lá na frente e começou a falar tudo o que eu estava sentindo e passando. Ele orou por mim e ele nem me conhecia. Depois desse dia, minha vida começou a melhorar. Consegui um emprego, me reencontrei com meu amor da adolescência e começamos a namorar. Estava indo tudo muito bem. Eu estava muito feliz depois de muito tempo. Em um dia, quando eu estava indo trabalhar, uma semana depois de ter começado nesse emprego, eu fui atropelada. Menina? Não foi nada muito grave. Apenas quebrei um dente. Menor male, né? Dos males o menor. E aí eu dei alguns pontos na cabeça também. Ai, meu Deus. Que perigo, né? Que perigo. Que foi na cabeça. O trauma. Na noite desse ocorrido, a minha madrasta, que tem muitas histórias sobrenaturais e é bem sensível para isso também, ela dormiu comigo porque eu bati a cabeça, né? É o que eu tô dizendo. Então ela ficou preocupada e com medo de acontecer alguma coisa a mais. Eu dormi como um neném, dormi a noite toda, mas ela não. Na manhã seguinte, ela me disse que sentiu muito medo naquela noite. Ela não viu com os próprios olhos, mas sentia que havia algo pesado no canto do meu quarto. Alguma criatura ou sei lá, algo ruim que não deveria estar ali. E ela orou a noite toda. Até que eu lembrei desse sonho que eu tive anos atrás e comecei a cogitar que tinha sido real, não só um sonho. Ela chamou o filho dela, que é pastor, e estava de viagem na nossa cidade para ir ungir a nossa casa. Ela não contou nada para ele, apenas pediu para ir lá abençoar, orar pela casa. E Ana, pasme, ele foi direto no canto do meu quarto. Passou muito tempo ali orando e repreendendo o mal. Aí eu tive certeza que aquele ocorrido anos atrás tinha sido real. Depois de algum tempinho, eu tive que sair de casa, então eu não sei se aquilo continuou lá. Mas a minha vida estava 1000 vezes melhor e eu continuei feliz por muito tempo. Tive outra experiência sobrenatural em outra casa que eu morei depois disso, mas foi algo que aconteceu só no momento. Minha madrasta tem muitas histórias. Se quiser, eu posso falar com ela e mandar os relatos que ela passou. Por favor. Enfim, eu tentei resumir o máximo, espero que tenha entendido o relato e obrigada por ler. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, isso acontece muito da gente ver coisas no astral, quando a gente tá sonhando, entre aspas, né? Que a gente sai do corpo e olha em volta do jeito que tá mesmo, só que do lado de lá. E é nesse momento que a gente vê a sombra, o povo que tá aí por aí no astral. Aqui agora a gente não vê, mas a hora que a gente sai, que é a hora que a gente dorme, a gente vê, né? A não ser que assim, quando você está em você, de dia acordado, você pode ter essas sensações, como ela disse, né? Ai, ver de canto de olho, sentir que tem alguma coisa ali no canto, observando, né? Mas que bom que tudo melhorou. Então tinha as coisas mesmo lá, travancando tudo, né? Será que esse negócio em relação à viagem astral, de repente você saiu em algum momento e atraiu outras coisas que vieram atrás de você depois de uma viagem astral? Será? Pode ser.
Próximo relato, algo me acompanhou. Ah lá, o que eu acabei de falar aqui. Acompanhou da viagem astral pra cá. Agora esse daqui eu não sei. Vamos ver essa história, que é uma moça também que nos conta. Olá, Ana, eu sou sua fã. Muito obrigada. Meu nome é Fulana. Na época eu tinha 18 anos e nunca tinha namorado antes. Eu estava no último ano do ensino médio. Eu sou uma pessoa tranquila, quieta e sensível às coisas sobrenaturais desde muito novinha. Tudo começou em abril. Eu tinha saído da escola e ia acompanhada de duas amigas, a Lara e a Carla. Era umas 6h10 da noite, quando avistei um garoto sentado na porta de uma casa. Eu nunca o tinha visto antes. Achei o rapaz bem bonito e acabei me interessando por ele. Depois de alguns meses, eu e ele começamos a nos conhecer, só conversando mesmo, assim, na amizade. E como eu era um pouco tímida, eu tive a ajuda das minhas amigas para isso. Durante esse tempo, ele também começou a gostar de mim e me pediu em namoro. Começamos a namorar e aí as coisas mudaram. Após uma troca de mensagens entre mim e ele, eu ia jantar e depois dormir. Mas sempre que a gente se via ou se falava, eu tinha sonhos muito estranhos. Muito mesmo. Muito estranho mesmo. E esse garoto que eu gostava sempre estava nesses sonhos. Nos sonhos, ele ia embora andando na minha frente sem olhar para trás, ou passava por mim me ignorando. Enfim, isso passou. Até que engatamos num relacionamento mais sério. Estava tudo bem no começo, mas alguma coisa me fazia parar de ter contato com ele, sabe? Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Eu comecei a trocar o caminho de casa e me perguntava, gente, por que eu tô fazendo isso? Nos dias de ir na casa do meu namorado, na hora de voltar, eu andava pelas ruas sentindo arrepios. Era como se alguém estivesse me seguindo. Eu até ouvia passos e quando virava, não via ninguém. Até que entrei numa rua vazia perto da minha casa. Olhei de lado para o chão e vi a sombra de alguém bem atrás de mim. Me virei rapidamente e não era nada. Não tinha ninguém comigo naquela rua, só eu. No dia seguinte, eu desabafei com as minhas amigas. Uma riu e a outra ficou chocada. Então a Lara disse, pode ser um obsessor ou algo que não gostou de te ver com ele. E eu fiquei pensativa, mas deixei quieto. Os dias foram passando e o nosso relacionamento começou a ir de mal a pior. A gente brigava muito. Qualquer detalhe virava motivo de briga. Eu já não conseguia mais nem dormir direito. Eu me deitava na cama e quando fechava os olhos algo me tocava. Puxava minha perna, acariciava o meu rosto ou ainda me chamava. Fulana. Era uma voz baixa, feminina, sussurrando no meu ouvido. Eu acordava atordoada até. E eu e ele fomos nos distanciando. Antes eu orava antes de dormir. Passei a orar 2 vezes mais. Minhas amigas estavam preocupadas comigo e a minha mãe também. Minha mãe trabalha fora da cidade e só volta a cada 15 dias. E um dia Lara me disse, olha, esse relacionamento tá te fazendo mal. Você tem o nosso apoio, mas ele gosta muito de você, fulana. E a Carla concordou, ela disse, sim, mesmo que eu chipe vocês, o seu bem vem em primeiro lugar, tá? Bom, eu não queria terminar ainda, mas algo dentro de mim dizia que era melhor acabar com tudo e esquecer. Cheguei em casa e fui me sentar no sofá. As provas estavam chegando e eu comecei a estudar. Não havia ninguém em casa, só eu. Foi aí que eu ouvi alguém correndo pela cozinha, batendo o pé forte no chão. Pá, 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 pá. Arregalei os olhos e corri pro quarto, morrendo de medo. Não tive coragem de ver o que era, porque eu já sabia. Era aquilo que me cutucava quando eu ia dormir. Sentei na cama e comecei a orar. O silêncio que ficou era inquietante. Senti os arrepios de novo e aquela presença rondando a minha cama. Agora eu ouvia diversas vozes, várias em uma só. Entre elas a mesma voz baixa e suave feminina. Deu 2, 3 da manhã e eu finalmente peguei no sono.
A luz do quarto estava apagada, mas a do corredor, que era forte, ficava acesa e iluminava o cômodo. A TV também estava ligada. De repente eu despertei. Me virei de lado e quando olhei eu vi uma sombra em pé na frente da minha cama me encarando. O corpo era humano, mas eu não via nenhum traço, era só escuridão. Era alta e não dava para saber se era homem ou mulher. Assim que a sombra percebeu que eu a via, se abaixou um pouco e correu para fora do quarto, curvada, e sumiu. Eu fiquei ali paralisada sem acreditar. Pensei que fosse sonambulismo ou paralisia do sono, mas era real. Eu podia me mover, eu sentia tudo. E aí eu respirei fundo. Depois que a semana de provas acabou, eu terminei o namoro e tudo finalmente cessou. A gente nunca mais se falou. As pessoas que acompanharam o nosso relacionamento acharam o fim muito estranho. Até o meu ex quis saber por que eu terminei daquele jeito. Bom, obrigada por ler o relato. Um beijo pra você, obrigada. Gente, era alguma coisa acho que acompanhava ele, como você estava com ele, aquilo começou a te atazanar, alguma coisa que não queria que ele tivesse um relacionamento, talvez, uma desavença de uma vida passada. O que você acha? Alguma mulher lá de outra vida que falou, meu amigo, você acha que você vai namorar e ser feliz com tudo que você me fez lá? Mas não vai mesmo. Aí fica lá, ó, atazanando ele, você, falou, você vai largar dele, que ele não vai ficar com ninguém, não. Sabe essas coisas? Vai saber. Não sei. O que vocês acham? Próximo relato. Protetor ou obsessor? É um moço que nos conta. Oi, Ana. Oi, assombrados. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu sou o menino que contou o relato Falha na Matrix ou Realidade Paralela. Bom, responda a sua pergunta sobre o porquê de eu ter colocado o nome Eliton e não Wellington. É porque era uma piada interna entre a gente. Tanto o nome dele quanto o da Adriana. Quem é Adriana? Bom, não sei, agora não lembro. Bom, há atualizações sobre aquele relato. Faz um bom tempo que não escuto nenhum cachorro atrás de mim, graças a Deus. E também faz um tempo que não acontece nada sobrenatural ou significativo. Ainda não sei o que aconteceu aquele dia, mas hoje virou só uma história que eu conto nas rodas de amigos. E sempre que posso, mostro o vídeo de você contando meu relato, porque eu acho incrível. Enfim, hoje eu vou contar outro relato para vocês, que aconteceu comigo há alguns anos, mais ou menos na mesma época do relato anterior. Um belo dia, acordei por volta das 2 da tarde de um domingo. Tinha saído com os meus amigos para uma festa na noite anterior, então eu estava exausto e dormi até tarde. Quando acordei, estava sozinho em casa, porque a família toda tinha ido para um almoço na casa da minha avó, que por coincidência fica do lado da minha casa. Acordei com um sentimento muito estranho. Sabe aquele dia em que você desperta com medo? Assustado com tudo? Até com a própria sombra? Pois é, foi um desses dias. Gente, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, ok. Tá, né? Eu fico com medo, falei, vai que não tá gravando. Tá, tudo certo, foi um desses dias. Peguei o celular e liguei pra Adriana, a do relato anterior. Porque a gente sempre fazia chamada de vídeo quando acordava. Ela já estava acordada, me atendeu e começamos a conversar. Enquanto falávamos, eu fui escovar os dentes e abrir as janelas, porque estava com medo de ficar com a casa toda fechada. Pouco depois, a minha prima chegou me chamando para ir para a casa da minha avó. Falei para ela entrar que eu iria logo depois. Ela entrou, começou a conversar comigo e com a Adriana na chamada e a gente sentou na mesa da cozinha. Coloquei o celular em pé, apoiado numa cesta de frutas, e ficamos batendo papo sobre a festa da noite anterior, rindo e comentando os acontecimentos. Em um momento, eu comentei com a minha prima que tinha acordado com medo, com uma sensação muito esquisita. Ela disse que também sentiu uma energia estranha assim que entrou na casa. Eu estava de um lado da mesa, ela estava na quina e o celular virado para nós dois. De repente, eu olhei para a janela do meu quarto, que fica de frente para a mesa da cozinha, e vi um homem passando. A janela estava aberta e ele estava dentro do meu quintal, passando bem do lado da janela. Aí eu falei, fulana, você viu aquele homem que passou na minha janela? Ela arregalou os olhos e disse que não.
mas logo em seguida deu um grito dizendo que tinha visto o homem passar pela porta da cozinha, do outro lado da casa. Ou seja, parecia que ele estava rondando a casa inteira. Nós dois levantamos num pulo e dissemos que tinha alguém no quintal. Nesse momento, os copos que estavam no escorredor de pratos começaram a se mexer sozinhos e fizeram um barulhão. Minha amiga, na ligação, acompanhava tudo de camarote, mas não viu nada. O celular não estava virado para nenhum dos lados por onde o homem passou. Ela só ouviu o barulho dos copos. Minha prima começou a passar mal. Parecia uma crise de ansiedade, sabe? Nós saímos correndo da cozinha e fomos para a sala. Ela se sentou no sofá, pediu para chamar meu avô porque ele sabia benzer e expulsar essas coisas. Gritei para ele da janela da cozinha e ele veio até em casa. Quando começou a rezar e a fazer as orações, a minha cabeça ficou pesadíssima. Começou a doer e o corpo também. Minha prima disse que estava sentindo a mesma coisa. A gente não conseguia nem chegar perto do meu quarto. Parecia que tinha algo lá dentro, algo que não queria que a gente entrasse. Enquanto meu avô benzia cada canto da casa, nós ficamos na sala, assustados. Depois de um tempo, ele terminou, disse que tinha expulsado o que quer que fosse e mandou fechar tudo. Fomos para a casa da minha avó e passamos o resto do dia lá. Alguns dias depois, uma entidade se manifestou no corpo de uma pessoa da minha família que é médium. Ela é bem suscetível a essas coisas. Essa pessoa disse que o homem que vimos não era ruim, pelo contrário. Segundo ela, era o seu tranca-rua. Acho que era ele, se não me engano. Disse também que ele tinha uma energia muito forte e muito pesada, e foi isso que a gente sentiu. Ela contou que ele estava ali para me proteger, porque havia algo ruim dentro da casa, especialmente no meu quarto. O mesmo lugar onde eu tinha acordado com aquele medo todo. Disse que ele passou ali para expulsar o que estava dentro do cômodo. Ela me orientou a ir lá fora, sozinho, naquela mesma noite e falar umas palavras específicas que agora eu nem lembro mais. Eu fiquei com um pouco de medo, é claro, mas eu obedeci. Fui lá fora e repeti o que ela mandou. Depois disso, nunca mais aconteceu nada. Não sei se a pessoa estava certa ou não, mas foi tudo muito intenso. Enfim, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Um beijo pra você, obrigada. Eu acho que aquela coisa ruim que estava dentro da casa provavelmente veio com você da festa. Talvez, acho muito provável. E aí você viu o tranca-rua lá que estava ainda tentando mandar aquilo embora. Olha que interessante. Bom, menos mal. Próximo relato, um olhar que eu nunca mais esqueci. É uma moça que nos conta. Oi, pessoal do canal Assombrado, tudo bem com vocês? Eu adoro o canal e sempre fico arrepiada com as histórias que vocês contam. Hoje eu trouxe o relato de uma amiga que também fez intercâmbio como au pair nos Estados Unidos. E o que ela viveu com a família que a recebeu foi algo que até hoje ela tem dificuldade de falar. Minha amiga, vamos chamá-la aqui de Fulana, foi morar com uma família em Nova Jersey. A casa era grande, organizada, com jardim e brinquedos espalhados. A host mom, que vamos chamar de Melissa, parecia o tipo perfeito de mãe americana. Elegante, simpática, sempre sorrindo. Nos primeiros dias, a Melissa era atenciosa e elogiava tudo. Dizia que a fulana tinha um instinto natural com as crianças que parecia feita para estar ali. Mas aos poucos, esses elogios começaram a soar estranhos. Ela dizia coisas como: o jeito que o meu marido olha para você é de quem confia. Acho bonito quando ele confia nas pessoas que eu escolho. No começo, a fulana riu, achando que era uma brincadeira. Mas com o tempo, a Melissa começou a fazer comentários cada vez mais desconfortáveis. Dizia que o marido parecia mais feliz depois que ela chegou e às vezes falava rindo. Se eu fosse você, aproveitava. Ele gosta de mulheres exóticas. Eu não sei que parte que eu ficaria, se é pela parte do exótica ou pela parte dela tá falando do marido dela gostando. Bom, a fulana se sentia confusa e constrangida.
Quando tentava questionar, a Melissa distorcia tudo, dizendo que ela estava entendendo errado por causa do inglês limitado. Você precisa praticar mais, dizia com um sorriso gelado. Às vezes as palavras são mais fortes na sua cabeça do que realmente são. Mas as palavras eram claras, e o jeito que ela falava fazia a fulana duvidar da própria sanidade. Além disso, a Melissa começou a empurrar tarefas que não eram da função dela. Pedia para a fulana acordar à noite quando as crianças choravam, preparar o jantar da família e até ficar de olho no marido quando ela precisava sair. Dizia com um sorrisinho forçado: "Você cuida tão bem de todos nós. Às vezes acho que essa casa gosta mais de você do que de mim." E quando percebia que a fulana ficava desconfortável, o olhar dela mudava. Ficava parado, frio, sem piscar. Tinha algo ali que não era normal, não. Algo mais profundo do que uma simples raiva. Ih, credo, parece aquele filme de terror já. As coisas pioraram quando a fulana recebeu uma ligação da mãe no Brasil. Durante a chamada de vídeo, a Melissa apareceu atrás dela no corredor chamando as crianças. A mãe da fulana ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou já tensa: "Filha, quem que é essa mulher atrás de você?" E a fulana virou para trás e respondeu: "É a minha host mom. Por quê?" E a mãe, em choque, falou: Eu juro que o rosto dela mudou." A fulana ficou gelada. A mãe disse que por um instante o rosto da Melissa se distorceu, como se o sorriso tivesse se alongado demais e os olhos ficassem escuros. A ligação caiu logo em seguida. Depois disso, tudo desandou. A Melissa começou a ter explosões de raiva do nada. Gritava por motivos pequenos e logo depois se recompunha, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Falava frases sem sentido, olhando fixo para fulana. "Você sabe que eu trouxe você aqui por um motivo, né?" E logo depois ria, dizendo que era brincadeira. O estopim foi numa noite de domingo. A Melissa pediu para a fulana colocar as crianças para dormir e quando ela voltou para a cozinha, a mulher estava parada no escuro, de costas. Gente, isso aqui é roteiro de filme, não é possível. Sem se virar, falou num tom estranho, mas grave. Não, mais grave do que o normal. "Você não vai embora enquanto eu não deixar." E a fulana congelou. O clima da casa ficou pesado, como se o ar tivesse mudado. Ela pegou o celular e mandou mensagem para a coordenadora pedindo para sair imediatamente de lá. Fez as malas às pressas e ficou esperando no portão do lado de fora. Enquanto esperava, a Melissa apareceu na varanda. Estava imóvel, sorrindo com o melhor olhar vazio de sempre. E quando o carro da coordenadora chegou, ela apenas disse: "As pessoas sempre voltam para onde pertencem." A fulana foi embora naquela mesma noite. Nunca mais ouviu falar da família. Mas até hoje evita ver vídeos de chamada. Diz que tem medo de ver o rosto de alguém mudar de novo. Bom, um abraço para toda a equipe do canal e para Ana Paula, que eu adoro ouvir. Espero que essa história seja contada com aquele clima arrepiante que só vocês conseguem dar. Até a próxima. Um beijo para você. Muito obrigada, menina. Credo. Que coisa estranha. Que esse povo é louco. Eu já fico pensando. Ou tem um lance aí de uns ritual macabro nas coisas. Ou uns fetiches muito loucos desse povo. Sei lá. Sei lá. O que pega aí. Normal não era. Né? Vamos para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje? Bora! É este daqui. O aviso que eu ignorei. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem com vocês? Eu venho através deste e-mail contar um relato que aconteceu comigo. Espero que através dele as pessoas possam repensar suas vidas e aprender a valorizar os sinais que o destino nos dá. Fica a dica. Boa leitura. Obrigada. Em meados de 2019, eu trabalhava como manicure e atendia a domicílio. Acabei fazendo amizade com algumas clientes e uma delas, que era psicóloga, se tornou uma pessoa muito próxima. Todos os domingos à tarde eu ia à casa dela para atendê-la e também a filha.
A gente conversava bastante e criou um laço bem bacana. Certo dia, ela me contou que o marido frequentava a Umbanda. Ela mesma não frequentava, apenas ele e a filha. Ele sempre passava pela sala enquanto eu trabalhava e era muito simpático. Até que um dia perguntou se podia fazer uma oração por mim. Eu achei gentil e aceitei. Ele pediu meu nome e seguiu o dia normalmente. Na semana seguinte, quando eu voltei para atendê-la, ela me contou algo que eu nunca esqueci. Disse que o marido havia levado meu nome para o terreiro e o orixá pediu que acendessem uma vela por mim. Ela contou que acenderam a vela em cima da geladeira, como sempre faziam no apartamento, e que quando terminou de queimar, o resto da cera formou a figura exata de um feto e de uma lágrima. Na hora, ela me perguntou se eu poderia estar grávida. Eu disse que talvez sim, porque eu estava me relacionando com um rapaz fazia pouco tempo. E, coincidentemente, ele também era da mesma religião. Então, ela me contou que, segundo a entidade, se eu permanecesse com aquele homem, eu sofreria muito. Meu Deus, e aí, o que você faz se chega um recado desse? Você fala, meu Deus, não consigo ignorar, não. Por mais que você ignore aquilo lá, vai ficar. Eu tava apaixonada e confesso, não dei nem muita importância para esse recado. Achei que fosse apenas, sei lá, coincidência. Meses depois eu descobri que realmente estava grávida. E eu tive uma menina. Mas a gestação foi difícil. Eu tive pré-eclâmpsia, ela nasceu prematura e lutou pela vida na UTI. Sobreviveu, graças a Deus, mas ficou com paralisia cerebral grave. Ela não anda, não fala, não enxerga e depende de mim para tudo. Com o passar dos anos, eu também descobri quem o pai realmente era. Um homem narcisista, controlador, que me fazia acreditar que tudo o que fazia era por amor. Hoje percebo que eu perdi a minha alegria. Eu vivo entre psiquiatra, remédios e psicóloga, tentando lidar com tudo isso. Com o peso de cuidar da minha filha e com o fardo emocional dessa relação. Recentemente, a minha filha ficou internada na UTI com pneumonia. E foi aí que ele me disse, com frieza, que teve tuberculose 2 anos atrás, sem nunca ter me contado. Quando questionei o risco que ele colocou sobre nós, ele simplesmente respondeu, mas não aconteceu nada, você tá viva, não tá? E ainda tentou inverter a situação, como sempre. Às vezes eu me pego lembrando daquela conversa lá em 2019, da vela, do feto, da lágrima, e me pergunto, se eu tivesse escutado aquele aviso, será que a minha vida seria diferente hoje? Menina, que pesado, hein? Que coisa. Não sei. É difícil, né? Porque assim, do nada, né, vem um recado desses e você tá ali apaixonado, falando, não, imagina, é maravilhoso, né? No início, é maravilhoso. Não vou terminar. E no fim, aquilo que foi dito lá atrás estava certo. Gente do céu, sei. Então é possível mudar destinos, nada está escrito e firmado que tem que ser assim. A gente vai por rotas que a gente escolhe, que podem ser mudadas, se a gente prestar atenção, quiser. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Se for comentar, que seja com respeito, por favor, e se você tem uma história, envie o seu relato pra gente. E se a sua história não tem nada de assombração, de sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana, ok? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!